De volta agora para a participação diretamente da redação da Tribuna de Limeira, do nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorim, que já está posicionado. Cláudio, seja muito bem-vindo. Um abraço. Grande abraço, Beto. Estamos aqui sextando novamente. E como está passando rápido, né? A primeira semana inteira completa de abril já está indo e nós procurando fazer a nossa parte, fazer a nossa função diária de informar, né? De levar opinião também à opinião pública. Agora, Cláudio, falar em opinião, meu amigo, o negócio está o seguinte, está um tiroteio, os dois principais postulantes aí ao Palácio do Planalto, eu acho que eles estão competindo quem diz mais besteira, não, Cláudio? Olha, sinceramente, Beto, está por aí mesmo, viu? A situação está complicada, o staff do Lula, né, está meio que desesperado com as últimas declarações dele, aquelas lá de visitar as casas dos deputados, né, a reação dos bolsonaristas. Na realidade, Beto, ele cometeu o mesmo erro do Bolsonaro, que o Bolsonaro comete regularmente, que é falar algumas coisas que não se deve falar em público. Para incentivar e para excitar a base mais radical, a base política mais radical de cada um deles. Então, as análises estão se sobrepondo uma à outra, cada um está levando a sua opinião, cada analista político está falando de uma forma, mas todos estão, de certa forma, falando a mesma língua, ou seja, falando aquilo que nós já comentamos, inclusive, né, da questão de não provocar um ao outro e não esquentar ainda mais essa campanha. Do jeito que nós começamos a semana com as discussões entre os dois, né, com a troca de farpas, o Bolsonaro falando que tem o exército na mão, o Lula falando em visitar pessoalmente, que a população visite pessoalmente para cobrar o deputado na casa dele, né? Acirrou os ânimos, com certeza, mas mais por parte do Lula do que do Bolsonaro. A declaração do Bolsonaro passou assim bem escondidinha, bem oculta em alguma notinha de portal, de jornal, né? E o que teve repercussão realmente foi a do Lula, né? Então, o staff dele agora está procurando fazer com que ele tenha mais cuidado, que ele não fale sozinho, porque é aquela impressão, né? O Bolsonaro manda na campanha dele e o Lula manda na campanha dele, Beto. Aliás, você bem observou isso aí no nosso debate, né, de quarta-feira, né? Será que ambos aceitarão opiniões que não sejam as próprias, né? Isso a conferir. E quanto ao Lula, especialmente, ele mexeu, eu acho que até meio que sem querer, mas de uma maneira imprudente, nessa questão do aborto, que isso aí é um vespeiro, né, Cláudio? Isso é um vespeiro. É um vespeiro, Beto, é um grande vespeiro, de fato, mas eu acho que, nesse caso, a postura dele de falar que o Estado tem que dar atenção para aquelas mulheres que sofrem o aborto, de uma forma ou de outra, porque realmente é uma questão de saúde pública. Eu acho que a pessoa tem que discutir, o político tem que discutir isso, porque acredito que a maioria absoluta, grande maioria, bom, se a maioria é quase absoluta, a grande maioria das pessoas são contra o aborto. O aborto pelo aborto, a questão de você retirar o feto apenas porque é um feto indesejado, porque foi mal programado, no caso das pessoas que se engravidam sem ser estupradas, tal. Mas, em outros casos, é evidente que precisa ter cuidado e a saúde pública precisa dar atenção a esse segmento da população. É um assunto bastante... Como que poderíamos falar, tabu para a sociedade brasileira, né? Em algumas sociedades nós já temos uma opinião mais evoluída, mas é também um grande tabu. Eu acredito que realmente ele vai
atrair mais admiradores dessa ala que é favorável à questão do Estado cuidar das pessoas que sofrem aborto, principalmente aquelas que não têm condições financeiras, né, de bancar um aborto fora do país, em clínicas particulares, aquela coisa toda que a gente está cansado de saber da saúde pública, né, Beto? Não, Mas eu acho que eu acho o seguinte, a questão do embate entre os dois, agora com a saída do Moro, eu vi isso daí num analista político, está preocupando muito o Bolsonaro, porque eles acham que com o Moro fora e uma união entre 3 ou 4 partidos para tentar lançar uma candidatura da terceira via, pode viabilizar novamente a vitória do Lula no primeiro turno, se as pesquisas se mantiverem nos atuais patamares. Então, tudo vai ser, a gente vai ter uma noção maior, mais clara, assim que as convenções forem sendo realizadas e as candidaturas se oficializem. Por enquanto, a gente sabe que é tudo especulação, né, Beto? Sem dúvida, sem dúvida. Mas só para fechar da minha parte essa questão do aborto, ouvi um comentário hoje também muito interessante. Ele jogou a bola no peito, né, do pessoal que segue o presidente Jair Bolsonaro, principalmente na questão de costumes, né? Então, provavelmente, ele vai usar esse tema nesse final de semana, junto a essa área de costumes, né, que normalmente não entrava nas campanhas políticas, só que agora entra, né? Então, são situações que o Lula vai ter que se adaptar, porque não vai ser fácil. O tiroteio é permanente, principalmente por parte dos seguidores aí do presidente, que usam tudo, né? No caso aí, ele vai ter que ouvir a sua base e o seu staff. A mesma coisa que o Bolsonaro fez quando ele parou de falar contra a vacina. Ele é contra a vacina, todo mundo sabe, mas ele parou de falar. Exatamente. Tá certo. Bom, Cláudio, vamos deixar para comentar a pesquisa aqui em São Paulo, segunda-feira, até porque isso já me inspirou para fazer o editorial de segunda-feira sobre essa provável revoada dos tucanos, finalmente, do Palácio dos Bandeirantes, né? O que tudo indicam aí as pesquisas, depois de mais de 30 anos, já está na hora de mudar mesmo. Mas vamos agora aos spoilers aí de mais uma edição da Tribuna de Limeira que está sendo montada, Cláudio. Nós vamos... eu já dei um spoiler mais ou menos na quarta-feira no Debate Farol, né, sobre a questão dos jovens menores de 18 anos eleitores, né? Nós vamos mostrar aqui a quantidade de eleitores de 18 anos em Limeira, né, abaixo de 18 anos, de 15, né, que completam 16 em outubro, até menores de 18 anos, até os 18 anos. E mostrar como que está esse eleitorado aqui em Limeira, que é um dado interessante e também curioso, né? Nós vamos comentar ainda sobre a licitação do transporte público, porque oficialmente ela não está encerrada, né? Ela ainda tem um recurso final que pode ser feito e só aí o município vai se manifestar e vai assinar o contrato. Todo mundo já pensava que ela já estava concluída, mas não está ainda. E também vamos falar de situações de moradores de rua na cidade, né? E abordar essa questão social que é muito grave, não só aqui em Limeira, mas como em todo o país, né, Beto? Principalmente agora depois da pandemia, né? E as nossas colunas de opinião, a coluna na grande área que já está prontinha aqui, editadinha, né, para ir para diagramação, e o Fora de Expediente, e nossos colaboradores tradicionais. Aliás, um dos artigos hoje é do Celso Leite, e ele faz um tratamento interessante de que Limeira precisa fazer o básico do básico para poder atrair investimento. E para ele, esse básico do básico é manter a cidade limpa e sem buraco. Olha, ele
Ele entrou naquele assunto que nós estamos discutindo há tempo já, né? Verdade, verdade. Aliás, o Celso seria um convidado fantástico para a gente recebê-lo aqui no nosso debate, né, Cláudio? Se você tiver a oportunidade, faça esse convite qualquer dia. Farei sim, porque também ele é muito bom de conversa. E Exatamente. tem as opiniões próprias e assume tudo que fala e pode-se não concordar com ele, mas ele é bom de conversa. Nós já o entrevistamos uma vez aqui na Tribuna, quando nós tínhamos o Tribuna Online. Ele é bom também, sim, para um debate, viu? Ele não foge de debate, não. É isso aí, é isso aí. Gente, é assim que a gente precisa aqui no nosso debate. Cláudio, valeu mais uma vez, muito obrigado por essa semana, tenha um excelente final de semana e até segunda-feira, meu amigo. Um grande abraço a você, um ótimo final de semana a todos e um grande abraço a todos os nossos telenautas. Valeu. Esse é Antônio Cláudio Bontorim falando conosco para